capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o 14. Tá? Êxodo 12, 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam para toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça. Queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Irmãos, até hoje, a escravidão é um problema no mundo. É um problema... Não. Acho que não é esse não. É outro. É do 12. Segundo a OIT, algo em torno de mais ou menos a população do estado de São Paulo, de pessoas... Acho que eu não consigo usar pedestal. Acho que eu prefiro segurar mesmo. Enfim. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, pelo menos em torno de 50 milhões de pessoas em situação análoga à escravidão no mundo hoje. Uma situação bastante triste de gente, muitas crianças inclusive, que estão em situação na qual eles trabalham e não recebem nada. E, pelo contrário, acabam trabalhando muitas vezes até a morte, ficando extenuados. Isso é um problema não só do mundo, mas também do Brasil. Em 2022, ano passado, em torno de 2.500 pessoas foram libertas de regime de escravidão. E neste ano houve um caso bem famoso que foi o das vinícolas da Serra Gaúcha, que contratavam trabalhadores vindos do Nordeste e acabavam fazendo com que eles ficassem presos ali naquela condição. Como é que as pessoas são escravizadas hoje? Elas acabam contraindo dívida com o próprio patrão, de tal maneira que eles têm que trabalhar para poder pagar. Esse ciclo nunca acaba. É uma situação, irmãos, bastante ruim. Talvez uma das piores sensações que pode haver no mundo é a gente perder liberdade. A gente poder cuidar da nossa própria vida. E isso é uma coisa que o povo de Deus também experimentou, e experimentou porque foi uma palavra que o próprio Deus havia falado a respeito para o próprio Abraão, o pai da fé. Quando o Senhor fala a Abraão que os seus descendentes iriam passar um tempo no Egito e seriam oprimidos lá. Então tudo aquilo que está acontecendo, inclusive as dores, as tristezas, a opressão pela qual o povo de Deus estava passando, fazia parte do plano de Deus.
mas isso não diminui a realidade da dor. E Deus também, de maneira alguma, acha que isso é uma situação boa. É uma coisa muito complexa a gente entender como é que caminha vontade de Deus e responsabilidade do homem. Mas é um mistério da fé. Que mistério? O mistério de que tanto a soberania de Deus em dirigir a história, como a responsabilidade pelos nossos atos, elas são igualmente verdadeiras e não se excluem. Portanto, quando o Senhor, ao mesmo tempo que determina que o seu povo irá passar por um longo período de sofrimento, Ele não está dizendo que o Egito, que será um instrumento para esse sofrimento, é inocente e não deve ser julgado. Porque se você pudesse entrevistar o faraó que oprimia o povo de Deus e dissesse: mas por que o Senhor fez isso? O Senhor foi forçado? Alguma divindade que o Senhor não conhece disse ao Senhor que era para escravizar esse povo? Ele diria com certeza a você: não, eu quis. Eu achei que era prudente porque esse povo estava ficando muito forte. E é povo imigrante, e é povo pastor, povo de um tipo de atividade econômica e de uma etnia que nós não gostamos, e nós temos medo deles, então precisamos oprimi-los para poder nos proteger. Ele poderia te responder mais nessa direção, porque era a intenção dele oprimir um povo que era estrangeiro para os egípcios. Assim começa o livro do Êxodo nos explicando isso. Então, nesse sentido, você diz: então você fez porque você quis. Isso, porque eu quis. O faraó poderia dizer isso tranquilamente. Ou seja, ele tinha toda a responsabilidade sobre os seus atos. Então, as duas coisas caminham juntas, irmãos. E agora havia chegado o momento no qual Deus disse, e nós vimos semana passada: eu ouvi o clamor do meu povo e vou me mover para libertá-los. E o Senhor então levanta Moisés para isso. Moisés é o homem escolhido para tal. Nós vimos semana passada como isso se deu, na visão maravilhosa da sarça ardente. E aí o Senhor, ele manda 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas. 9 já haviam ocorrido nesse momento em que ele institui a Páscoa. As 9 pragas do Egito, elas foram respostas também apologéticas. O que é uma apologética? Apologética é uma defesa da fé. É uma defesa de uma opinião, de uma posição. E o Senhor, quando Ele manda as 10 pragas, elas não são por acaso. Elas são para ridicularizar cada uma das divindades egípcias. Nós vimos agora no último versículo, em um dos versículos que nós lemos, nós vimos aqui que o Senhor mesmo lhe fala para eles: eu sou o Senhor. Tanto os israelitas quanto os egípcios precisavam saber quem era o verdadeiro Deus. Isto era necessário também para os egípcios, que eles reconhecessem que Deus é verdadeiro e que aquelas divindades todas que eles tinham, o sol, o Nilo, a família sagrada dos egípcios, a família de Horus, Ísis e Osíris, os deuses dos mortos, os deuses gato, os deuses rã, os deuses touro, os deuses escaravelho, todas essas divindades egípcias não eram nada mais do que ídolos. Então o Senhor manda aquela praga fazendo isso, com que cada poder relacionado a cada divindade seja então ridicularizado. E eles entendem que não, há uma divindade que é muito maior, que é muito mais forte. E parece que esta é que é a verdadeira. E a última das pragas, que foi guardada para depois da Páscoa, a qual a Páscoa está relacionada, ela era a praga que mexeria com talvez a divindade mais forte que existia no Egito. E que não era nenhuma das divindades mágicas, fictícias, mas o próprio faraó. O faraó era de longe a divindade mais forte que tinha no Egito. Ele era reconhecido como um deus na terra. O filho de Ra, o filho do Deus Sol, representante do Deus Sol, que era o Deus mais importante para os egípcios. E esta festa, irmãos, que é instituída, e é uma das 3 festas anuais que Deus institui ao povo de Israel, e é instituída nesse contexto da 10ª praga, da praga mais violenta, mais severa, mais grave que o Senhor vai lançar sobre o Egito, e que é dura até para nós, né?
saber que o Senhor vai passar o fio da espada, vai matar os primogênitos de todos os seres vivos que existiam no Egito naquela época. Essa festa é importante para nós hoje também. Essa festa é importante para nós, muito válida. Não à toa, há mais ou menos 15 dias, 3 semanas na verdade, nós fizemos aqui uma comemoração de Páscoa. Chamamos inclusive a ressurreição, a festa da ressurreição, a memória da ressurreição de Jesus como Páscoa. Tal identidade que há entre as duas festas, as duas comemorações. E é isso que nós veremos hoje então. Nós veremos que por conta da Páscoa, e o que a Páscoa significa é isto: Deus nos faz passar da morte para a vida. Pode passar. Obrigado. Obrigado. A primeira coisa que nós vemos é que o Senhor fala para eles: o cordeiro precisa ser perfeito. O Senhor então chama Moisés e chama Arão e dá a eles uma ordem. E quando ele nos dá uma ordem, ele faz uma coisa muito interessante. Ele reorganiza o tempo daquele povo que na verdade nem tinha noção exata de tempo. Lhes dá um novo calendário. Isso é uma coisa muito significativa. Porque isso mostra, irmãos, que a partir do momento em que nós somos do Senhor, Ele então é quem tem que cuidar da nossa agenda. Ele é quem tem que organizar o nosso tempo, como nós despendemos o nosso tempo, como nós usamos ele. Não era uma questão meramente de datação, mas era o Senhor mostrando para Arão e para Moisés que, olha, agora eu vou cuidar de vocês, vocês são meus. Eu estou lhes tirando do Egito, dando a vocês a terra que eu prometi ao pai de vocês, então vocês serão propriedade minha, propriedade exclusiva minha. Só que o Senhor não é o tirano do Egito que escraviza e oprime. Ele é um Senhor que liberta. Mas Ele também é um Senhor ainda. E Ele precisa ser honrado e temido. E Ele ainda governa. E é o que Ele faz aqui, quando Ele reorganiza o tempo dos hebreus, e lhes dá um calendário. Um calendário que agora começaria naquele período. Aquele período seria o período do primeiro mês, que é um período equivalente hoje a março e abril. O calendário dos judeus até hoje é este calendário que foi instituído no período do Êxodo. E que começa o primeiro mês, digamos que religioso, ele começa exatamente no mês de março e abril, que é o mês em que se comemora a Páscoa. Não é igual ao nosso calendário, irmãos, porque esse é um calendário lunisolar. Ele é lunar com relação aos meses e solar com relação aos anos. Só para vocês terem uma ideia, eles têm um mês a mais no intervalo de tempo. Como nós temos um dia a mais no ano bissexto, o ano do judeu é mais curto, então acaba acumulando alguns dias, e aí quando juntam uma certa quantidade de dias, eles incluem um mês a mais em um ano. E esse ano fica um ano muito especial, porque ele tem 13 meses para poder corrigir o tempo. Mas o Senhor, quando lhes dá um tempo, reorganiza o tempo deles, está dizendo para eles: vocês terão agora a agenda de vocês controlada por mim. E é isso também que o Senhor faz conosco. E aí Ele dá uma nova ordenança para eles, que está relacionada exatamente à festa da Páscoa, o centro da festa da Páscoa, que são as qualidades deste cordeiro. Irmãos, o cordeiro aqui é central, ele é a própria Páscoa. A Páscoa é este cordeiro que o Senhor então fala para Moisés que ele deve ser fisicamente perfeito, de um ano, ou seja, já era um cordeiro que já poderia ser abatido normalmente para alimentação. Seus ossos não deveriam ser quebrados, deveriam se manter íntegros, nada deveria ser desperdiçado, que é isso que o Senhor fala. Olha, vocês vão comer tudo, e o que não comerem vão queimar, não é para deixar. Isso vai ser uma coisa muito comum nas ordenanças que o Senhor vai dar com relação a sacrifícios, de que não deveria haver desperdício. E o sangue daquele cordeiro, quando ele fosse imolado, e ele era separado no 10º dia do mês, com todas essas qualidades, ele tinha que ser perfeito, sem nenhuma mácula, ou seja, ele não poderia ter nenhum defeito físico.
ele tinha que ser um cordeiro, então, muito bom, o melhor que eles tivessem do rebanho deles. Deveria ser um macho, poderia ser um cabrito também, caso não pudesse ser um cordeiro. Poderia ser compartilhado com outras famílias, caso aquele animal fosse demais para aquela família. E o sangue que eles derramassem na hora de imolar aquele cordeiro 4 dias depois do dia em que eles haviam separado aquele animal, seria então utilizado para sinal do dia em que o Senhor estivesse passando pelo Egito, executando a sua última praga. Eles então deveriam pegar o sangue e fazê-lo como tinta. Pegar um isopo, uma espécie de esponja que valeria como pincel, e passar nas vigas das portas da sua casa como um sinal. Isso tudo, irmãos, é pedagógico. Claro que essas coisas em si elas não possuem o poder. O cordeiro em si não tinha nenhum poder enquanto animal de proteger ninguém de praga alguma. Mas tudo aquilo era pedagógico, para que eles compreendessem, os israelitas compreendessem, que eles só estavam sendo poupados por causa da misericórdia de Deus. Se eles não passassem o sangue nos umbrais, nas vigas das suas portas, se eles não obedecessem ao Senhor, eles iriam ter os seus filhos primogênitos mortos do mesmo jeito. Ou seja, não há aqui nenhuma predileção por conta dos belos olhos dos israelitas, mas eles deveriam simplesmente ser obedientes, porque Deus estava sendo misericordioso com eles. Da mesma maneira, irmãos, isso também é uma questão pedagógica, porque também apontava para o futuro. Esse cordeiro é um instrumento de ensino de Deus, para que eles compreendam isso, que eles só são aceitos diante de um Deus Santo, mediante derramamento de sangue. Porque o salário do pecado é a morte. O Senhor, quando Adão peca, e antes, na verdade, de Adão pecar, quando ele institui uma lei para Adão, ele institui um pacto com Adão e diz a Adão: Adão, você pode comer de qualquer lugar, de qualquer árvore, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque você vai morrer se comer. Então essa era a paga pelo pecado. Olha, se você desobedecer, você morre. Então qual o único jeito de você pagar pelo pecado? Derramando sangue, e sangue inocente. O cordeiro é símbolo dessa inocência. Ele não tem nada a ver com os egípcios, com o pecado dos egípcios, nem com o pecado dos israelitas. Por isso que os sacrifícios do livro de Levítico é tão cruento. Não é por acaso. É para exatamente causar horror mesmo. Para que os israelitas tivessem peninha mesmo dos animais. De saberem que animais que não tinham nada a ver iriam morrer por causa dos pecados, das iniquidades deles. Isso era didático, para que eles compreendessem isso, entrasse na mente deles e soubessem que diante de Deus só posso me apresentar diante do pagamento pelos meus pecados. Só que o pagamento do pecado via sangue de animal era provisório e era meramente didático. Ele não era efetivo de fato do ponto de vista de você pagar de uma vez por todas. E isso não valia apenas para pessoas. Isso é muito interessante, que toda essa lei, ela valia para uma casa. Ela valia para toda aquela comunidade. Uma coisa que a gente perdeu muito, irmãos, nos últimos tempos, por conta da modernidade, que é muito individualista, é a noção de povo. A noção de que nós vivemos em comunidade. E que assim, de fato, que Deus nos chama a viver. Nos chama a viver em comunidade, Ele nos abençoa em comunidade. Não é por acaso que nós estamos reunidos em culto comunitariamente. Poderíamos pensar, olha, com o advento da pandemia, todos os problemas que a pandemia trouxe, fizeram com que a gente se clausurasse em casa e muitas igrejas passaram a adotar cultos online. E a gente poderia pensar, meu Deus, isso é muito cômodo. E tá do mesmo jeito, o pastor prega, a gente ouve, pastor no conforto de casa, não preciso me estressar com o trânsito, sair, e achar que isso, ok, é uma nova modalidade de cultuar a Deus. Mas não faz sentido biblicamente.
Por quê? Porque a adoração tem que ser comunitária. Deus não salva apenas indivíduos, mas salva indivíduos para colocar dentro de um povo. Aqui Ele não está salvando apenas indivíduos, mas indivíduos que fazem parte de um povo. Gente que vai formar o povo dele. Sua propriedade exclusiva é um povo. Por isso, esta comemoração, ela tinha esse caráter tão familiar e comunitário. No mesmo dia, todos os israelitas tinham que fazer esse sacrifício. No mesmo dia, todos os israelitas tinham que comemorar a libertação que vem de Deus. E aí vem a segunda parte, que é a mensagem mais urgente de todo o contexto da Páscoa, aquilo que o Senhor quer demonstrar para os israelitas e também para os egípcios. A mensagem mais urgente da Páscoa é: eu sou o Senhor diz a ele. E Ele nos chama a reconhecer primeiro essa urgência. Quando Ele fala que, olha, vocês devem comer a Páscoa de que maneira? Vocês devem comer a Páscoa já todos vestidos, prontos para sair. Vocês vão comer a Páscoa assado. Tem que ser um negócio rápido, não dá para esperar cozer a carne. Tem que ser assado, mas também não pode comer cru. Ele também fala para eles comerem ervas amargas. Algo como alface, para eles eram ervas amargas, chicória. E junto com os vegetais e com a carne, eles deveriam comer pão sem fermento. Porque o pão não teria tempo de ser levedado. Tudo isso para, de novo, demonstrar a eles a urgência daquela mensagem, a urgência daquela libertação e a urgência de que eles reconhecessem que Deus era o Senhor, que Javé, o Deus que é o Eu Sou, que falou a Moisés, que estava operando todas aquelas maravilhas no Egito, Ele era o verdadeiro Deus. Essa mensagem também é urgente hoje, irmãos. Não há tempo a perder. Não há como a gente fazer, como se fazia talvez algum tempo atrás, das pessoas pensarem: você vira Deus quando estiver mais maduro, agora eu estou num período de juventude e preciso aproveitá-la. Quando eu estiver mais maduro eu penso nessas questões de fé. Não é assim que funciona. O Senhor fala sobre a falta de sabedoria de um homem muito rico que tem uma grande colheita, enche os seus silos de cereal e fala para a sua própria alma: pronto, agora você pode festejar e comer à vontade, porque nós temos tudo o que nós precisamos. E o Senhor diz: pobre dele, não sabe que hoje, nessa mesma noite, a alma dele será recolhida. O Senhor, Ele ensina essa palavra para os seus discípulos para mostrar para eles o quanto é urgente o Evangelho, o quanto é urgente ouvir o chamado do Evangelho e atender, o quanto é urgente crer que Jesus é Salvador e Senhor. Não há tempo a perder, irmãos, não há nenhum tempo a perder. Nós precisamos reconhecer urgentemente a chegarmos para Cristo quanto mais rápido possível. Se você conhece também pessoas nessa condição na qual não conhecem a Jesus, fale de Jesus para elas. De fato, o tempo urge. Não há apenas aquela época quando eles tinham que sair do Egito rapidamente. Não há possibilidade da gente olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás e vira estátua de sal. Porque não dá para você sair e pensar nas coisas do passado. Não dá para você servir a Deus ainda com olhos naquilo que não são referentes ao Senhor. Nós deveremos nos entregar ao Senhor de maneira integral, inteira e rápida, pronta, e de maneira humilde, reconhecendo a nossa condição humilde. Quando o Senhor Ele fala sobre comer ervas amargas, também é para fins didáticos, para que eles compreendam a amargura de onde eles estavam sendo retirados, para que exatamente se evitasse que eles tivessem a mesma experiência da mulher de Ló, de olhar para trás, olhar para o Egito e sentir saudades, de pensar que a condição anterior sem Deus era melhor do que a condição com Deus. O Senhor vai mostrar ao longo da história desse povo que estar no deserto com Deus
é muito melhor do que estar no Egito, na grande metrópole, sem o Senhor. Passar todas as dificuldades que aquele povo ainda passaria no deserto, ainda era uma situação muito melhor do que estar no Egito sendo oprimido. Por isso que o Senhor lhes dá ervas amargas para comer, também para este fim. Lembre da sua condição humilde, lembre de onde eu te tirei, diz assim o Senhor. E saiba que haverá juízo tanto para incrédulos, quanto para aqueles do próprio povo de Israel que não fossem obedientes. E todos os ídolos do Egito seriam julgados. É isso que o Senhor fala aqui, literalmente, olha, eu vou julgar os deuses do Egito. Eu não estou julgando o povo apenas, estou julgando os deuses deles. O alvo, inclusive, são os deuses deles, para que eles reconheçam quem é o verdadeiro Deus. Era também uma maneira de Deus tratar com o Egito, que assim como qualquer outra grande potência, qualquer outra grande nação, muito poderosa naquela época, era bastante arrogante. Era muito arrogante, tinha muita certeza sobre si, sobre seu sucesso. E o Senhor mostra para o Egito, a mais brilhante das civilizações da antiguidade, que não, nem eles resistem ao poder do verdadeiro Deus, de que eles também precisam reconhecer que somente o Senhor é Deus. E aí o Senhor lhes dá a última ordenança, que é relacionada ao sangue. O sangue é o selo da proteção que os israelitas receberiam contra a morte. Deus provê para os próprios israelitas o meio deles se livrarem da pena, se livrarem da 10ª praga. E esse meio é este sangue, como se fosse uma proteção. A palavra Páscoa, ela tem 2 sentidos em hebraico. A primeira é proteção, está relacionada a proteger-se. E a segunda relacionada à passagem, porque são 2 coisas que o Senhor fala aqui. Fala primeiro que o sangue vai protegê-los como um selo, um sinal sobre os israelitas, na casa deles, ou seja, olha, quando eu passar, aí de novo outro sentido de Páscoa, né? Quando eu passar, eu não vou fazer nada na casa de vocês. Por quê? Porque eu verei o sinal. O anjo da morte, quando passasse sobre o Egito, não iria entrar na casa dos israelitas, porque estariam cobertas com sangue. Um sangue que cobre. Será que isso não é muito semelhante com o que a gente costuma, inclusive, cantar, né? Um sangue como cobertura? Porque isso é o sangue de Cristo. Então aqui, se você é cristão, você tem que se lembrar do sacrifício de Jesus quando ler uma passagem dessa. De que esse sangue do Cordeiro Pascal, que cobre a casa do israelita e não permite que a praga da morte chegue até ela, é diretamente uma alusão, um tipo para um sangue muito superior, o sangue do Senhor Jesus, que era um homem perfeito, não era um animal. E este sangue também tem a mesma função, de cobrir-nos, mas não apenas de uma praga e de uma morte passageira, uma ameaça de morte apenas. Porque todos aqueles primogênitos que foram poupados no dia da praga no Egito, no deserto eles morreram. Eles morreram normalmente. Mas o sangue de Jesus então é muito, mas muito mais eficaz do que sangue de cordeiros e cabritos. É por isso que também podemos dizer que a Páscoa, ela é a passagem que o Senhor nos dá da morte para a vida. O Egito simboliza a morte. A praga última que o Senhor iria derramar sobre o Egito, literalmente quer dizer isso, morte. E o Senhor está de novo ensinando didaticamente, né, pedagogicamente, como um professor muito paciente, àquele povo que ele estava formando para ser o seu povo. Olha, eu sou o Deus que dá a vida. Se você quer vida, anda comigo. Se você quer vida, me siga. É por isso que o Senhor Jesus, ele quando encontra a mulher samaritana no poço, ele fala a ela de uma água que não apenas mata a sede temporariamente, mas que transborda e faz jorrar vida eterna, águas de vida, uma fonte para a vida. A promessa que Deus faz
em Jesus uma promessa de termos vida eterna. E aqui ela já é, de novo, aludida, tipificada. Ou seja, aquele povo devia confiar que com Deus eles teriam vida. Assim também nós. Irmãos, uma vida sem Deus é uma vida de morte. Se nós não temos o Senhor, estamos mortos. A palavra de Deus nos diz que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é uma pessoa viva, é uma pessoa morta. Você pode estar vivendo sua vida residual, aquilo que você tem em termos de vida física e que um dia vai embora. Mas do ponto de vista da eternidade, não é nada. Mas se nós andamos com o Senhor, se nós o seguimos, se nós fazemos essa passagem do Egito para a Terra Prometida, aí nós temos promessa de vida eterna. O Senhor nos promete uma vida muito maior para além desta, uma vida perfeita. E por último, Ele nos dá também uma outra ordenança, de que esta festa teria que ser uma festa perpétua, um estatuto perpétuo, ou seja, deveria ser comemorada todos os anos pelos israelitas. Por que razão? Para que a memória deles fosse encharcada desta realidade, para que eles compreendessem tudo aquilo que se passou. Estava vendo essa semana a respeito de questões relacionadas a diferenças de gosto entre gerações, de como que coisas que eram muito relevantes para gerações passadas perdem completamente a relevância na geração seguinte. Quando são coisas muito duradouras, perdem relevância para 2, 3 gerações posteriores. Aquilo que você pensa que pode ter um legado muito duradouro hoje, por conta do esquecimento, das falhas de memória, da falta de cultivo daquele hábito, na geração seguinte já não é mais tão praticado. Será que, por exemplo, vocês, que são filhos de imigrantes, praticam exatamente as mesmas culturas, os mesmos hábitos que seus pais ou seus avós, seus bisavós? É bem possível que não, que muita coisa tenha se perdido. É por isso que o Senhor, sabendo como nós somos e como nós mudamos geração após geração, Ele dá essa ordenança perpétua para os israelitas. Olha, vocês precisam cultivar essa festa, celebrar perpetuamente, todos os anos. Para quê? Para que vocês nunca se esqueçam de onde vocês saíram. Para que vocês nunca se esqueçam que é o sangue que cobre vocês, que faz com que vocês tenham acesso à vida. Para que a memória deles então fosse cheia desta realidade. Ontem a gente estava no grupo de casais, dos casados, né? O significado do casamento, e o autor do livro, ele fala a respeito de quanto que aquilo que o C.S. Lewis escreveu faz parte da vida dele, o quanto ele era encharcado pelas ideias do C.S. Lewis e tanto que ele havia lido, e o quanto que nós deveríamos ter essa mesma experiência, e ele mesmo, com as palavras de Jesus, com a própria Sagrada Escritura. É este o hábito. Quando o Senhor, por exemplo, Ele nos ordena a perpetuamente celebrar a Páscoa, Ele também está nos dizendo: encha a sua memória das coisas a meu respeito. Porque é isso que vai lhe dar força nos dias ruins. É você lembrar de quem eu sou, lembrar das minhas promessas, lembrar do meu poder, lembrar que eu dou vida. Faz muita diferença, irmãos, passarmos por dificuldades com ou sem as memórias daquilo que o Senhor faz e tem feito. Então, irmãos, nós concluímos falando a respeito do grande ensinamento para nós, de que a Páscoa, para nós que somos cristãos, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro definitivo. Ele é o Cordeiro sem mancha e sem defeito, um homem que não pecou, um homem completamente perfeito, um homem de verdade, já diria o próprio C.S. Lewis, um homem com H maiúsculo, o único,
Todos nós devemos imitá-lo. Se homens querem ser homens de verdade, imitem a Jesus. Se mulheres querem ser mulheres de verdade, porque Jesus é homem no seu sentido mais pleno, de ser humano de verdade, uma pessoa de verdade. Ele é o nosso Cordeiro sem defeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aquele Cordeiro os livrava da morte na 10ª praga do Egito, Jesus é o Cordeiro que livra os pecados do mundo, daqueles que creem. A ceia, por exemplo, que nós celebramos, é uma celebração pascal. Ela é a nossa Páscoa, literalmente. Quando o Senhor Jesus institui a ceia na festa da Páscoa, na noite de Páscoa, na Páscoa judaica, o que ele está fazendo é isso, substituindo uma pela outra. Aquela Páscoa de comer o cordeiro assado, ervas amargas e pão sem fermento, era uma sombra da nossa Páscoa, que é a celebração do corpo de Jesus que foi entregue por nós, como um cordeiro imolado, que foi literalmente imolado, porque Jesus derramou o seu sangue de fato. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a própria Páscoa. Ele é que nos protege. Não há outra maneira, irmãos, de nós termos proteção, senão debaixo do sangue do Cordeiro que é Jesus. Não há. Se você não está debaixo dessa proteção, irmãos, achegue-se a Cristo hoje. Não perca tempo. A mensagem é urgente. E no final dos tempos, a palavra nos diz que nós seremos convidados para um grande banquete. Um banquete que ele chama de banquete do Cordeiro. Para vocês verem que esta ideia de Cordeiro, esta imagem de Cordeiro, ela é presente em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, apontando para o fato de que é somente com o sacrifício de Jesus que nós podemos ter vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, porque por meio dele, ó Deus, nós somos protegidos da Tua ira, ó Deus, e temos acesso à vida, passagem da morte para a vida. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por isso e pedir, ó Deus, que esta realidade jamais escape da nossa memória, mas esteja presente, ó Pai, dia após dia, que possamos alimentá-la, ouvindo a Tua palavra, ó Pai, nos alimentando, estudando, meditando nela, ó Deus, dia após dia, e ensinando também adiante aos nossos filhos, amigos, vizinhos, parentes, ó Deus, de que somente debaixo do sangue de Jesus nós podemos ter vida. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais uma vez? A Igreja de Cristo é o povo da aliança e raça eleita por Deus em sua graça, e santa nação e reino de sacerdotes, povo exclusivo de Deus, povo chamado a pregar e glorificar a Jesus por toda a vida. E povo que anseia por Deus, povo que espera o Senhor, povo que andava em trevas, enfim viu a luz. Glória para sempre ao Criador, Deus soberano, Rei e Senhor. Nós exaltamos de coração ao Deus bendito que nos deu paz e salvação. Nós vamos nos colocar de pé, fazer a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, todos juntos.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só lembrando, as reuniões do grupo temático Significado do Casamento, esse mês de maio, vão ser dia 13 com os jovens solteiros, não casados, e dia 27 com os casados, tá bom? Que o Senhor então os abençoe e dê uma boa semana a todos. Só mais uma coisa, hoje o estudo com os jovens, vamos fazer o seguinte, a gente vai comer e aí já desce, porque acho que o Rafa tem, parece que compromisso, acho que o pessoal do futebol